Conheçam Hayawai. Ela nasceu no dia 24 de setembro de 2005. Ela era uma menina de 8 anos que vivia com sua família no Alabama, Estados Unidos. Hayawai foi descrita como uma menina que vivia ao máximo. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela era cheia de energia, cheia de alegria e que ela não tinha medo de absolutamente nada. Hayawai vivia com sua mãe, com sua avó e com alguns irmãos em um complexo de apartamentos. Nas matérias não dizia se os pais dela um dia se casaram, se eles chegaram a ficar juntos na mesma casa com os filhos, não falava nada sobre isso. Também não dizia como era o convívio entre eles e nem se ele era um pai presente na vida de Hayawai. No dia 16 de setembro de 2014, Hayawai seguiu sua rotina normalmente. Ela foi para o colégio de manhã, chegou em casa de tarde e assim que ela chegou, o telefone tocou, ela atendeu, ficou no telefone por cerca de 17 minutos e quando ela desligou o telefone, ela foi até sua avó, disse para ela que ia até a casa de uma prima que vivia no mesmo complexo de apartamentos, falou que estava no telefone com o pai, que ele disse para ela que estaria na casa dessa prima, que lhe daria $150 de presente de aniversário, já que o aniversário dela seria na outra semana, e por isso a avó dela permitiu. Assim que saiu de casa, 15 minutos depois, o pai de Hayawai ligou perguntando sobre a filha. A avó então explicou que ela tinha saído de casa, ele então desligou, ligou de novo 15 minutos depois, falou que Hayawai ainda não tinha chegado e por isso a avó não soube responder e nem sabia onde ela estava. Assim que desligou, se passaram 15 minutos, o pai ligou novamente. Não sei dizer para vocês ao certo o que ele falou nessa última ligação, não sei se ele disse que não esperaria mais, que iria embora. Só que ele deixou bem claro para a avó de Hayawai que ela não apareceu na casa da prima e então a avó começou a ficar um pouco preocupada. Algumas horas depois, percebendo que a menina não voltava, eles começaram a procurar por ela pelo bairro. Nesse momento o pai não estava, então só a avó e a família começaram a procurar por ela. Por volta das 10 da noite, a avó de Hayawai ligou para os policiais, explicou o que estava acontecendo, eles foram até lá, iniciaram as investigações e o primeiro local que eles foram foi na casa da prima, o tal lugar que ela deveria ir para se encontrar com o pai. Só que a prima de Hayawai disse que no horário que ela estaria, que Hayawai ia para o apartamento dela, que era às 3h50, 3h45, que foi o horário que ela saiu de casa, ela não estava e então por isso ela não sabia de nada. Os policiais então conversaram com o pai, ele explicou que não encontrou a filha, que ele aguardou por ela, só que ela não apareceu. E então por isso todo mundo realmente começou a se preocupar demais, porque já estava tarde, eles não tinham notícias, já tinham falado com vários vizinhos e ninguém sabia onde ela estava. Tanto o pai quanto a mãe de Hayawai foram até jornalistas, contaram a história. Os jornalistas então conversaram com os dois. O pai falou que não estava conseguindo comer, não conseguia descansar, que a cabeça dele estava tão cheia de coisas, ele queria muito encontrar a filha e que ele só conseguiria descansar quando ele a encontrasse. A mãe também falou muitas coisas, parece que em certo momento o pai de Hayawai chegou a colocar a culpa nela, dizendo como você pode deixar isso acontecer, entre outras coisas, como se ela tivesse culpa disso. E então os ânimos deles se acalmaram, eles continuaram procurando, conversando com TV, rádio, tudo que eles podiam, eles foram atrás, só que infelizmente naquele dia ninguém encontrou absolutamente nada. No dia seguinte, centenas de pessoas participaram de uma busca por Hayawai. Cães foram utilizados, uma busca aérea foi realizada e os policiais foram de porta em porta no complexo onde ela morava para ver se eles encontravam alguma pista. No dia 18 de setembro de 2014, 2 dias depois de tudo isso que estava acontecendo, Hayawai foi encontrada sem vida pelos investigadores, porque eles receberam uma ligação de uma pessoa que a encontrou atrás de um prédio abandonado. Nesse local era um depósito de lixo onde as pessoas deixavam eletrodomésticos, coisas que eles não queriam utilizar, e então ela foi encontrada lá.
Junto com ela, foi encontrada também uma fita adesiva preta, foram encontrados alguns enfeites de cabelo, que eram os enfeites que ela estava utilizando em suas tranças. E então, após ser encontrada, Hayaway foi levada para análise. Os profissionais constataram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou e que também havia sinais de abuso. Durante as investigações, os policiais receberam uma informação de que Hayaway foi vista em um posto de gasolina perto de sua casa. Não era tão perto, mas eles disseram que era perto se fosse de carro, né? E por isso eles foram até lá e decidiram conversar com os funcionários. Eles disseram que no local tinha câmeras e os policiais pediram as imagens dessas câmeras. Assim que os investigadores começaram a olhar essas imagens, eles perceberam que Hayaway estava na loja de conveniências que tinha nesse posto de gasolina às 3h59. Eles então começaram a calcular o tempo que ia demorar para ela ir andando até esse posto. Acharam estranho porque ela tinha saído de casa às 3h45, estava nesse posto às 3h59, e eles começaram a pensar que ela deveria ter pegado carona com alguém, porque a pé da casa dela para esse posto demorava cerca de 20 minutos e ela chegou lá muito antes disso. Após algum tempo comprando alguns doces na loja, Hayaway saiu sozinha, saiu em direção a um local onde eles perceberam que tinha um carro estacionado. Eles então, através das imagens, conseguiram saber qual era o modelo do carro, conseguiram saber a cor também, e então eles perceberam que aquele carro se parecia muito com o carro da namorada do pai de Hayaway. Eles então foram até ele falou que não viu a filha no posto aquele dia, ele confirmou que sim, que aquele era o carro de sua namorada, mas que ele não viu a filha. Os investigadores acharam estranho porque eles estavam no mesmo local, à mesma hora, mas como ele ficou enfatizando que não viu a filha, eles então continuaram a investigar ele porque eles queriam ver se conseguiam mais provas que constatassem o que eles estavam imaginando. Com isso, os investigadores foram até a casa da namorada do pai de Hayaway, já que ela era dona do carro. Assim que eles chegaram ali, eles descobriram que o pai da menina morava com a namorada. Perceberam também que na casa tinha câmeras, então eles pediram a ela as imagens, ela forneceu. E assim que eles começaram a olhar essas imagens, eles perceberam que o pai de Hayaway saiu de casa às 3 horas da tarde, que ele só voltou às 6h49, que assim que saiu do carro, ele estava com uma peça de roupa na mão, parecia ser uma calça, e que ele não queria encostar aquela peça de roupa em nenhum lugar de sua casa. Ele andava como se estivesse protegendo aquela peça, foi em direção à lavanderia, ficou ali por 30 minutos, parece que ele lavou essa peça de roupa, lavou também as roupas que ele estava utilizando e depois disso ele saiu da visão da câmera. Os policiais então perguntaram para a namorada dele se eles poderiam vasculhar o carro, ela permitiu. Assim que eles começaram a olhar, eles encontraram uma fita adesiva preta que era bem similar ao que foi encontrada próxima a Hayaway. E também encontraram alguns prendedores de cabelo. Eu não sei dizer para vocês qual é o nome desses prendedores, porque na tradução veio estranho, sabe? Mas são os prendedores de cabelo que as pessoas colocam quando fazem trança. Então eles encontraram que era o mesmo prendedor que Hayaway estava usando quando ela foi encontrada. E por isso eles perceberam que o pai dela com certeza estava envolvido. Além do carro, os investigadores também vasculharam toda a casa do casal. Parece que eles não encontraram a peça de roupa que o pai de Hayaway estava segurando naquele dia, mas que eles conseguiram encontrar muitas evidências que ligaram ele a esse caso. Os policiais então conversaram com o pai de Hayaway, ele continuou negando, disse que a última vez que ele tinha visto a filha foi uma semana antes, que ele não teve contato com ela até então, que ele não tinha visto ela naquele dia, mas como os investigadores já tinham muitas provas que ligavam ele a tudo isso, eles decidiram que ele deveria ser preso. Ele foi preso no dia 16 de dezembro de 2014. Alguns meses depois, aconteceu o julgamento dele, onde ele continuou se declarando inocente.
e aparentemente não demonstrou nenhum remorso, enquanto muitas testemunhas foram até lá e falaram sobre ele. Ainda durante o julgamento, os promotores disseram que Hiawatha, o pai de Hayawahi, foi interrogado 5 vezes e todas as vezes ele disse que era inocente. Vários policiais também testemunharam, disseram que a primeira vez que ele foi interrogado, ele falou que viu a filha no dia 12 de setembro e que a última vez que ele foi interrogado, ele falou que tinha conversado com um colega de trabalho e que ele estava a fim de ver a filha na tarde do dia 16, porque ele queria dar a ela um dinheiro para seu presente de aniversário. Os parentes maternos de Hayawahi se sentaram na primeira fileira do tribunal. Eles choraram silenciosamente enquanto o promotor descrevia como Hayawahi foi encontrada. Ainda no tribunal, um membro da família ficou muito emocionado ao ouvir aquilo. Ele não quis mais ouvir, saiu do local, porque foi a primeira vez que eles estavam ouvindo uma descrição tão gráfica de todos os acontecimentos. Foi extremamente difícil para a mãe, para a avó, para os tios, para os primos, e por isso nem todos conseguiram continuar ali. Hiawatha não falou durante a audiência, ele ficou em um pódio ao lado de seu advogado, só conversava com o advogado. Em um certo momento, o advogado dele questionou os policiais que testemunharam e falou o seguinte: eles têm algumas evidências circunstanciais, nada mais que isso. As pessoas com quem conversei parecem simplesmente não acreditar que Hiawatha poderia fazer algo assim, porque isso não é da índole dele. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, mesmo Hiawatha dizendo que era inocente, ele foi sim considerado culpado em setembro de 2016 e recebeu 100 anos de prisão com possibilidade de condicional em 2030. Durante a sentença, ele manteve sua inocência e falou o seguinte para o juiz: eu vim aqui hoje como um homem, vou sair daqui como um homem e não vou me desculpar por algo que não fiz. Yosha, a mãe de Hayawahi, falou com jornalistas após o julgamento. Ela falou que tudo aquilo estava sendo muito difícil para ela e para sua família. Disse que sempre protegeu seus filhos, sempre trabalhou por eles, fez de tudo por eles, que não confiava em ninguém, e a única pessoa em quem ela confiou foi a pessoa que tirou Hayawahi dela. Quando um jornalista perguntou se ela estava satisfeita com o que aconteceu no julgamento, com os anos de prisão que ele recebeu, ela respirou fundo, chorou e disse que essa era a pior parte para ela. Ela falou o seguinte: não tem como isso ser bom. Ele era o pai dela. Ela ainda continuou dizendo: eu quero que ele viva com isso todos os dias de sua vida, assim como eu tenho que viver todos os dias da minha. Eu quero que ele receba apenas o que ele merece, e nada mais do que isso. Durante o processo, a mãe de Hayawahi foi presa por ter recebido um cheque de $23.500 falsamente, e ela ficou presa por algum tempo e depois foi solta. Não sei dizer para vocês se ela foi presa novamente após tudo isso. Nas matérias só se dizia que ela tinha sido presa em 2014, mas que depois ela foi solta. Em 2019, Hiawatha, o pai de Hayawahi, apelou, dizendo que era inocente, porém a apelação dele foi negada e então ele continuou preso. Como falei para vocês anteriormente, Hiawatha nunca disse que foi ele. Até hoje ele se declara inocente, diz que não fez nada e então por isso ele não deu um motivo. Em algumas matérias que li se diz que essa não tinha sido a primeira vez que algo assim aconteceu com Hayawahi. Parece que ele já teria feito tal coisa com ela antes, só que não entrava em detalhes, sabe? Então eu não posso entrar em detalhes, já que a matéria só falava superficialmente sobre isso, tá ok? E então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não. Coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. E como eu sempre digo, me ajuda no engajamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é isso. Como vocês sabem, estou com alguns problemas por aqui, mas estou aqui na luta, estou tentando, fazendo o meu máximo para que
Vocês não fiquem sem vídeo, estou tentando fazer o melhor tanto para mim quanto para vocês, e então por isso eu peço paciência e não posso confirmar para vocês os dias certos que sairão os vídeos, tá bom? Fiquem sempre ligados aqui no canal para ver o dia que vai sair vídeo, e a única coisa que eu posso pedir para vocês é muito carinho e paciência por mim, que logo tudo vai se normalizar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada a quem tem um carinho imenso por mim, que não está aqui só pelos vídeos, que sempre fica me perguntando o que está acontecendo, como eu estou. Obrigada de coração por isso. Eu espero que vocês se cuidem a cada dia, que vocês fiquem com Deus e espero voltar logo com o próximo vídeo para vocês.